Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos aqui para o nosso Debate Melodia. Você que se liga em nossa programação, obrigado pelo carinho da audiência. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, mais uma vez no ar, trazendo hoje um tema muito interessante. Recebo na manhã desta quarta-feira o pastor Jair Alves. Bom dia, pastor Jair. Bom dia, Gilaelso. Bom dia, pastor Marcelo, pastor Jean. Obrigado por mais essa oportunidade. E às vezes é difícil estar aqui, né? Mas é sempre um prazer quando isso acontece. Espero que nesse debate a gente consiga contribuir com o tema. Muito bem. Conosco também o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor Jean. Bom dia, pastor Jair, pastor Marcelo, meu presidente, pastor Gilaelso. Bom dia a todos vocês que estão nos escutando nesse momento. E conosco também o pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista Getsemane, Travessa Jorge Stolz. Bom dia, pastor. Bom dia, Gela. Bom dia, queridos debatedores, ouvintes. Graça, saúde e paz para todos. É isso, vamos iniciar o debate orando, falar com nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Jean que apresente este debate ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua presença e ao vivo para milhares de lares nessa cidade. Senhor, nos faz um instrumento, ó Deus, de santificação e de salvação para aqueles que estão nos escutando. Deus, que as palavras que forem proferidas aqui cortem a carne, o coração, a alma e a mente Amém. Daqueles que escutam. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso, vamos então ao caso comum. Abrindo aspas aqui. Não sou cristão, mas sempre acompanho vocês e tenho algumas dúvidas que nunca consegui entender. E a pergunta central do nosso tema: por que a salvação é só em Jesus? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Vamos lá, pastor Jair. Enquanto algumas outras religiões colocam aí alguns outros mediadores para a salvação, os cristãos, chamados protestantes, né, defendem que a salvação é somente em Jesus. Por que só Jesus, pastor Jair? Tem até aquela frase que dos para-choques aí de caminhão, só Jesus salva. Se você parar para pensar, Gila, os outros líderes ou até personagens de todo tipo de religião, eles não apresentam uma salvação como eles fossem o agente de salvação. Então, eles apresentam para que você busque caminhos para se salvar. Mas Jesus, ele é o único, que Paulo nos informa que, assim, que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, assim, e o próprio Jesus falou assim, ele trouxe para si a responsabilidade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, fora de Jesus, não há nenhuma possibilidade. E essa é onde entra a crise da humanidade, de uma forma geral, porque o ser humano, ele tem dentro de si o desejo de se bastar. Então muitas pessoas dizem assim, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei de ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso ou fiz aquilo. Então acho que quando eu morrer, tem um lugarzinho para mim lá no céu. E a gente sabe que não é assim. Porque se fosse assim, por que Jesus teria feito o que fez? Por que Deus teria feito o que fez? Será que Deus é tão cruel a ponto de enviar o seu filho para morrer na cruz, derramar o seu sangue por nada, já que o ser humano poderia se bastar? E a gente sabe, é provado, que o ser humano não se basta.
O ser humano precisa ser salvo, em primeiro lugar, dele mesmo. Porque a nossa tendência, todos nós somos tendentes ao pecado, ao erro, de cometer coisas das piores possíveis. Todos nós temos essa potencialidade. Se não a cometemos, é porque Deus está nos salvando da gente mesmo. Ele nos freia, nos segura, nos sustenta. E muitas vezes Ele nos salva de nos afundarmos ainda mais na lama que está aí fora. Mas o principal ponto é porque tudo que fazemos e tudo que fizermos neste mundo, vamos prestar contas diante de Deus. Porque Deus é um Deus de amor? Sim. Mas Deus é um Deus de justiça. E a única coisa que aplaca o derramar dessa sentença de Deus já determinada é Cristo, através do seu sangue, que a Bíblia diz que nos purifica de todo o pecado. Então nós somos salvos de nós mesmos, somos salvos desse mundo tenebroso, somos salvos de viver na condenação eterna e somos salvos para vivermos ao lado de Cristo eternamente. Essa é a salvação proposta. Alguém pode dizer assim, mas eu não creio nisso. É um direito que a pessoa tem. Mas não é por não crer que deixa de ser verdade. Às vezes as verdades não dependem de que eu creio ou não. Elas simplesmente são verdade e acabou. Eu posso acreditar ou não. E eu acreditando, eu vou receber as consequências de acreditar. Eu não acreditando, eu vou receber as consequências de não acreditar. Então, por isso que nós temos o livre-arbítrio de escolher. Agora, as consequências, não. Então, a salvação é dessa forma que se processa. Muito bem. E para ganhar a salvação, qual é o trâmite, pastor Jean? Vamos usar essa palavra, porque assim, eu vou perguntar, porque Jesus é uma pessoa que muitos amam e também muitos odeiam ele. E essa semana eu estava vendo um ator famoso aí, ele falou assim, olha, eu admiro muito Jesus. Ele falou, eu não admiro ele assim no aspecto religioso, não. Acho que ele foi um cara legal, um cara que gostava dos pobres, que tinha umas ideias legais, e eu gosto dele nesse sentido, mas não no sentido religioso, espiritual. Isso vale, isso ele já soma pontos para a salvação por achar Jesus um cara legal. Qual é de fato a relação com Jesus que garante a salvação, pastor Jean? Olha, primeiro é que você fez uma pergunta no começo e falou algumas coisas, no final você fez outra. Qual foi a primeira que você fez no começo? Se Jesus qual é a relação com Jesus, né? A relação. A salvação com Jesus. Bem, como ela se processa, né? Tá, como se processa. Primeiro nós temos que entender. Garante a salvação. Primeiro nós temos que entender um conceito, Gila, chamado cosmovisão. Os cristãos, existem uma cosmovisão naturalista, uma cosmovisão evolutiva, uma cosmovisão cientificista, cartesiana. No natural, no ambiente em que o homem vive, ele na cosmovisão natural dele, ele prospera por meio de trocas. Ele troca trabalho por dinheiro. Ele troca fidelidade por certeza de que sua prole é dele. Então nós temos uma relação de troca. E essa coisa da relação de troca imperou até a plenitude dos tempos chegar. Porque com a plenitude dos tempos, o que eu vou falar isso aqui, não existe esse texto na Bíblia. Eu estou tentando dar uma explicação mais didática. Com a plenitude dos tempos chega Jesus à Terra. E Jesus cumpre tudo aquilo que deveria ser cumprido para que o indivíduo fosse considerado uma boa pessoa, um bom judeu. Ele cumpriu tudo que a lei manda. E aquilo que ele não cumpriu, na verdade, foi um esclarecimento, que os judeus de hoje dizem que ele não era o Messias, porque ele, como diz, em relação ao sábado, quebrou o sábado, né? Isso é o que os judeus dizem. E ele não quebrou, ele esclareceu como é que deve ser o descanso. Que é para o homem, e não um objeto de culto. Então, dentro dessa cosmovisão naturalista, justnaturalista, eu faço bem, Deus coloca um pontinho lá na minha garrafa, lá do céu, né? Um ponto para ele. Eu faço mal, Deus tira.
Quase todas as religiões do mundo pensam dessa forma. As suas ações vão justificar no além. E isso começou lá na religião egípcia. Daí que vem a pena de morte. Porque lá as suas ações eram pesadas numa balança. De um lado, a pena, do outro, seus pecados. Se seus pecados fossem mais leves que a pena, você teria a vida eterna. Senão, seria destruído. Não tinha um inferno, né? Não teria destruído. Então, daí vem a questão da pena. Vamos penalizar a pena. Pena vem de pesar os pecados. E é por isso que lá, Jesus, quando a Bíblia diz assim, e Deus endureceu o coração de Faraó, talvez a tradução melhor fosse, Deus pesou o coração de Faraó. Deus pesou. E dentro daquela cosmovisão, que Faraó ele era um camarada muito pecador. Mas chega a plenitude dos tempos, e Jesus cumpre tudo, e ainda assim morre. Morto pela lei que ele cumpriu, né? Pela lei que ele cumpriu, porque foram os magistrados da lei que o encaminharam para o Império Romano crucificado. Então aí vem esse sacrifício desse cordeiro, limpo, puro, sem mácula nenhuma, é que nos traz, da nossa cosmovisão cristã, a salvação. Por quê? Porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, na nossa cosmovisão cristã bíblica, ainda tem essa, não é apenas a cosmovisão cristã, porque existem vários cristianismos, mas é uma cosmovisão cristã bíblica. Nós temos que confessar e crer no coração. Ah, mas e aí o cara pecou a vida toda, não sei o quê. Essa coisa, é por isso que é loucura para o mundo e escândalo para os judeus. É por isso que é loucura. O evangelho é loucura. Você não vai conseguir entender o fato de um psicopata que para a ciência não tem cura chorar no tribunal arrependido. Psicopatas não se arrependem. É provado cientificamente. Ir no tribunal chorar quando é falada a palavra de Jesus para ele. Por isso que é loucura para a ciência e escândalo para os judeus. Muito bem. Muito bem. Ô, pastor Marcelo, duas perguntas. A primeira admirar Jesus como um cidadão, como um ser humano legal, basta para a salvação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda quando você diz que a pessoa precisa ser salva de quê? Tá. Admirar Jesus não é suficiente, não, porque a gente pode admirar diversas pessoas que têm um comportamento saudável. Então, não justifica, e também não é assim que, biblicamente, a palavra de Deus nos ensina, porque nós vamos ter como padrão a Bíblia. Só quem sabe como o homem pecador deve voltar para Deus é Deus. E ele nos ensina nas Escrituras. Só um adendo, pastor. Tem um exemplo claro sobre isso, que é o jovem rico, né? Isso. Ele chega para Jesus, bom mestre. Haviam vários bons mestres em Israel. Com certeza. Tá? Então, só quem sabe como voltar para Deus é Deus. Então, não tem como. O resto tudo é desculpa religiosa. Só Deus sabe a forma certa. Mas Deus é muito exigente. Ele é tão exigente que enviou seu filho. Tá? Então, a primeira resposta seria essa aí. Nós não temos como. A segunda pergunta, Gila, fugiu. Salvo de quê? Salvo de quê? Bom, nós somos salvos do pecado. Nós somos salvos da morte eterna. Nós somos salvos de viver para nós mesmos. O pastor Jair já foi bem claro nisso aí. A maioria das pessoas só se preocupa com uma coisa, de ser salvo do inferno, não é? Mas também nós somos salvos do inferno, que esse inferno seria uma vida eterna sem Deus. Então, Jesus Cristo, ele vem salvar a nossa vida, salvar o nosso ser, de viver uma vida eterna sem Deus, certo? Vamos supor que não existisse inferno, um lugar onde as pessoas iriam sofrer e padecer eternamente. Mesmo assim, Jesus viria para nos salvar de viver eternamente sem Deus. Tá? Essa, para mim, é a questão mais importante. Haverá, sim, um juízo? Haverá um juízo. Haverá um julgamento? Haverá um julgamento. Eu creio no inferno, não é? Um lago de fogo e enxofre, onde as pessoas que não quiseram Deus irão para lá por rejeitarem Deus. Não porque Deus é sádico e quer ver as pessoas sofrendo, mas porque as pessoas escolheram não andar com Ele, escolheram não crer na sua salvação que Ele trouxe gratuitamente para todos nós. Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós somos salvos de viver uma vida eterna sem Deus, que é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano.
Muito bem, são 11 horas e 23 minutos. Acho que é importante que diga-se, então, pastor Jair, é que, assim, está vindo, de fato, uma condenação, está vindo algo pesado, existe, de fato, uma condenação a vir sobre aqueles que, de fato, não creram em Jesus. Então, quando a gente fala, o senhor falou salvo de nós mesmos, eu gostei muito dessa expressão, né? Mas é salvo de nós mesmos e salvo mais de quê, pastor Jair? salvos de nós mesmos, salvos de uma vida de pecado, de transgressão, e salvos eternamente. De uma condenação eterna. De uma condenação eterna. Que virá. Virá. E se a pessoa falar, eu não creio, mas virá. Ela vai vir de qualquer forma, porque a condenação não depende da gente crer ou não. Tem alguém para você, eu não acredito no inferno, ok. No dia que, infelizmente, se porventura, espero que não, você estiver lá, é tarde para dizer assim, agora eu acredito, mas aí já não tem mais uma solução. Pastor Jair, aquela ideia do que eu não acredito na lei da gravidade, então eu vou pular de um prédio. Mesmo não acreditando, eu vou sofrer as consequências. Uhum. Tem um exemplo bacana que eu gosto de dar, que é o seguinte, na Austrália não tem mamíferos placentários, né? Só tem marsupiais. Algum bendito, não sei quem foi, levou um casal de coelho para a Austrália. Esse casal virou milhões de coelhos, fizeram isso com o coelho, fizeram isso com o jumento, fizeram isso com camelo, com dromedário, e não tem predadores natural. O que você juntou a Austrália todo, o governo juntou para devastar. Mas tem alguns coelhinhos ali que são bons, são recém-nascidos, eles não têm culpa de nada. Mas essa raça está destruindo o ecossistema da Austrália. É a mesma coisa com o ser humano. Deus nos colocou aqui para fazer algo, nós nos rebelamos contra Deus, e se deixar, a gente destrói o mundo que Ele criou. Você duvida que Ele destrói? Então a condenação virá sobre todos aqueles. Aí Ele deu uma tábua de salvação. Porém, se você crer no Senhor Jesus, com a boca confessar, no seu coração crer, você vai ficar fora desse extermínio. Você pode pensar que Deus é um Deus mau por isso. Mas os fazendeiros da Austrália não são maus. É porque tem um outro ecossistema ali que precisa ser protegido. Então nós contaminamos a terra. Na verdade, Gilead, o parâmetro para a nossa fé, para as nossas convicções, para a nossa teologia, é a Bíblia, é a palavra de Deus. O ser humano também tem o direito de acreditar nela ou não. Total liberdade. Então, se eu acreditar na Bíblia, naquilo que ela diz, eu preciso me moldar na medida do que eu consigo, porque nós somos falhos, limitados, pecadores, mas eu preciso entender que ali é a verdade, e eu preciso me adequar a essa verdade e viver agradando a Deus, baseado na sua palavra. Então a Bíblia diz que haverá um juízo, haverá um trono branco, haverá um tribunal de Cristo. Diz que nós vamos ter que prestar contas. Hebreus 9:27 diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez e depois segue-se o juízo. Então a gente acha que tem pessoas que acham que eu posso viver aqui do meu jeito e depois lá Deus que se vê de me colocar num lugar bom, porque ele é um Deus de amor, não vai condenar ninguém. Alto lá. O que é que a Bíblia diz? Alguém pode dizer, eu não creio na Bíblia. Ok, direito que você tem de não crer. Mas se a Bíblia for verdade, como eu creio que ela é verdade, e mesmo que você não creia, o que ela diz que vai acontecer, vai acontecer. Então, independente de qualquer coisa. Então, a salvação não é meritória. Eu não sou salvo porque eu sou bom, eu não sou salvo porque eu fui para a igreja, eu não sou salvo porque eu sou dizimista, eu não sou salvo porque eu procuro viver corretamente. Não, eu sou salvo pela graça. E a Bíblia, Paulo fala assim, pela graça sois salvos e isso não vem de vós. Ou seja, não é uma coisa natural do ser humano. O ser humano é miserável, então naturalmente a gente não caminha para a luz. Pelo contrário, a nossa natureza nos empurra para as trevas, para fazer o que é mal, para desagradar a Deus, para nos rebelar contra Deus. A nossa natureza nos empurra para isso. Mas eu sou salvo porque Deus, na sua soberania,
ele agiu na minha vida. Porque se Deus não agir na minha vida, na vida de todos nós, a gente não dá um passo para Deus, não. A gente dá um passo para longe de Deus. Porque dar um passo para perto de Deus significa, primeiro, é quase uma profissão de fé. Diz assim, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor fez todas as coisas. Eu creio no seu amor. Eu creio nos seus planos, nos seus propósitos para a minha vida. Então, e o ser humano, ele tem essa maneira de querer se bastar, de querer merecer a salvação. O salmista Davi, eu gosto muito desse texto, Salmo 116, 12, que ele diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. E essa expressão dele inicial é a expressão do ser humano como aquele que quer pagar pelos benefícios de Deus. E tem pessoas que acham que pode pagar para ser salvo. As indulgências do passado estão aí para comprovar. E algumas coisas que a gente vê no presente, em diversos lugares, em diversas igrejas, parece que caminham para essa direção. Pagar para merecer alguma coisa. E, na verdade, isso não tem dinheiro. Não é ouro nem prata. E Paulo fala assim, não foi por ouro nem prata que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo sangue precioso do Cordeiro. Então, quando eu entendo que eu fui resgatado, não porque eu olhei para Deus e falei assim, Deus, eu vou te servir. Não, é porque o sangue e a graça me envolveu de tal forma que eu falei assim, não, é isso mesmo. E é uma experiência tão pessoal, tão individual, que você não consegue publicizar totalmente o que aconteceu na sua vida. Você sabe o que aconteceu. Você sabe que Deus te alcançou, você sabe que a sua vida foi mudada. Você sabe que a sua mente foi transformada, você não pensa mais como você pensava. E você sabe que isso não é produto seu, é produto da ação de Deus, da graça de Deus na sua vida. E é isso que nos muda, que nos transforma. E por perceber essas mudanças, é que você percebe que verdadeiramente você teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. Isso significa que a gente passou a ser as melhores criaturas do mundo? Não. Significa que a gente compreendeu a graça. Significa que a gente está num processo. A gente está num processo de transformação. A gente é a feitura de Deus. E a feitura é uma obra inacabada. Deus não acabou sua obra com a gente ainda. Pelo contrário. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então ele começou a boa obra. Enquanto a gente estiver aqui, ele está trabalhando na nossa vida para que a gente se torne pessoas melhores. Pessoas que compreendam de fato a graça, o Evangelho e que sejam partilhadores dessa graça de Deus. Muito bem. 11 horas e 31 minutos, nós vamos ao intervalo. Já a gente volta, o debate tá bom, a discussão tá muito boa. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. A Cortina & Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina & Cia, @Cortina & Cia VDC. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados
personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Bombons sortidos Lacta 250 gramas, 12,90. Molho de tomate Fugini tradicional sachê 300 gramas, 1,35. Papel higiênico Max Pure folha dupla 30 metros com 4 unidades, 5,39. Ofertas válidas até 9 de fevereiro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato. Sempre. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, estamos de volta, 11h35 na Melodia. Pois é, gente. Olha, o tema de hoje é um tema muito importante, muito interessante, muito legal para se discutir também, porque a salvação é só em Jesus. Vamos lá, pastor Jean. Quando a gente fala em salvação, a Escritura deixa entender que a salvação da humanidade é uma questão de prioridade para Deus, porque quando fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, a gente entende que foi antes de sol, de lua, de jardim, de qualquer coisa. Deus já pensou na cruz e já pensou no resgate da humanidade. Agora, quando se fala que só a salvação é só em Jesus, que é o tema de hoje, por que Jesus tem o poder para salvar? Talvez a resposta mais comum eu falo, porque ele é Deus. Mas, enfim, o que é essa coisa da cruz, porque quando ele ressuscita, ele fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Responde pra gente, pastor Jean, por que Jesus... Eu vou responder e pela primeira vez então, eu vou criar uma polêmica aqui. Ah lá. Eu não lembro de ter criado polêmica nesse debate. Até em respeito aos meus ouvintes. Mas veja bem. Lembra que saiu aí uma polêmica. Na verdade, não vou criar polêmica nenhuma, na verdade, vou falar de uma polêmica que deixa essa polêmica guardada para outro momento. Lembra que um cantor lá falou para. Saiu um corte aí de internet com aquele cantor. É aquele que meu Deus do céu. Com Caetano Veloso, está fazendo uma parceria com Caetano Veloso? Kleber Lucas. Kleber Lucas diz que nós cantamos assim, alvo mais que a neve, e que é um hino racista, porque o preto é que não presta, o branco é que presta. Então, se você é preto, você tem que se tornar branco. Lembra que ele falou isso viralizou, e aquela coisa, mas não é. Não foi assim que aconteceu. Vamos lá para a nossa cosmogonia bíblica, né? Quando o homem caiu, ele se envergonhou da sua própria nudez e sangue teve que ser derramado para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. O sangue, e naquela época, se você observar, o homem sequer comia animais. O homem não comia animais. Ele tinha total equilíbrio com a natureza, até o dia que ele pecou. Quando ele pecou, sangue teve que ser derramado. Então só pode para que fosse coberto, para que sua nudez fosse coberta. A gente tem até uma palavra para cobertura aí, né? Qual é a palavra mesmo que nós usamos em soteriologia? Deus cobre os pecados? Isso que me fugiu aqui agora. Nós temos... ele foi propiciação? Propiciação? É quase isso, mas não é isso não. É uma outra palavra que me deu branco aqui agora mesmo. Então, aquele indivíduo que foi morto, aquele ser humano, talvez um cervídeo, talvez uma cabra, talvez da montanha, alguma coisa, era um indivíduo que tinha couro. Então a gente sabe que não foi um porco, que não foi um leão, a gente sabe que era um indivíduo, provavelmente foi um cervídeo, foi da ordem bovina. Daí que veio as tradições de se matar
de se matar esses ruminantes, bode, cabra, ovelha, boi, novilha. Então, o conserto só poderia vir pelo derramamento de um outro sangue. Mas não poderia ser um sangue qualquer. Teria que ser um sangue advindo do próprio Criador. Então, isso é muito louco. As pessoas... O homem caiu, se envergonhou, sangue teve que ser derramado para cobrir. Então, quando a gente fala alvo mais se a neve, não é para ser branco e não preto, é para ser branco e não vermelho como sangue, não carmesim. Então, o sangue derramado lá no Éden para cobrir a nossa vergonha, agora, na plenitude dos tempos, o novo Adão se sacrifica. Que é Jesus, é o novo Adão. Ele mesmo, quem devia ter morrido lá no Éden era Adão. De pronto, mas foi o pobre do animal que estava lá. E diz que o próprio Deus coseu a roupa para eles. Então agora, Jesus derrama o seu sangue para nos cobrir dos pecados, para nos lavar dos nossos pecados. E aí, quando o sangue de Jesus, que é vermelho, nos lava, ó, e vem a loucura. Né? O sangue é vermelho, nos lava e nos torna alvo mais que a neve. Por isso cantamos, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado. Observe que o sangue é vermelho. Mas quando ele nos lava, o sangue de Jesus nos torna alvo mais que a neve. E você que está me escutando aqui agora, nesse momento, e não tem uma experiência com Cristo, Jesus Cristo quer te lavar no sangue dele. Quer te tornar alvo mais do que a neve. Quer te tornar límpido. Ele se ofereceu como sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito, não aquele animal do Éden que apenas cobriu a nudez, mas alguém que vai te lavar de todo o seu pecado, vai te tornar uma outra pessoa, você vai ser outro ser humano, você vai ser um pequeno Cristo. Ele quer te salvar. E não fique procurando problemas em nós que você vai achar. Fique procurando soluções em Cristo Jesus. E é ser lavado pelo sangue dele. Pastor Marcelo, o sacrifício da cruz, na verdade, ali é o pagamento de uma dívida, né? Jesus está pagando a nossa dívida e ao mesmo tempo nos resgatando? Como é que é? O contexto teológico da cruz é que realmente Deus, em Cristo Jesus, ele está eliminando a nossa dívida que nós temos com Deus. Algumas pessoas acreditam que é com o diabo. Que nós temos dívida está pagando para o diabo, né? O diabo, então, para o pecado. Jesus pagou para Deus o preço do nosso resgate. Não é? Por isso é que tem gente que usa a ideia de resgate atual. Então eu sequestro alguém, cobro um resgate, aí eu pago para o sequestrador o valor, né? Não é isso que você deve aplicar em relação ao resgate da nossa alma. Jesus pagou para Deus um preço que vale a nossa salvação. Por isso é que o texto diz, que o pastor já falou, nós somos comprados não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Jesus paga o preço para nos salvar diante de Deus. Então, o que o mundo precisa entender, o que as pessoas precisam entender, é que esse preço foi pago na cruz do Calvário por causa do pecado de Adão. Adão rebelou-se contra Deus, afastou-se de Deus, e aí Jesus veio para nos reconciliar com Deus. E a única forma que Deus escolheu, que é a minha percepção, a única forma que Deus escolheu para que o homem voltasse a ter um relacionamento com ele, é o que o pastor Jean acabou de explicar, através do sangue do Cordeiro. Agora, esse Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Tem uma discussão que alguns fazem também, que ele tem poder para salvar depois da cruz, porque ele faz ali o sacrifício da cruz e ali depois ele tem autoridade para salvar. Mas a gente vê ele salvando antes da cruz também, né? Sim, dentro do ponto de vista da teologia, o sacrifício de Jesus, ele tem poder para o passado e para o presente e para o futuro. Ou seja, quem creu em Jesus antes da cruz, no Velho Testamento, digamos assim, morreu na esperança de que o Salvador viria. Essa pessoa foi salva por Jesus do mesmo jeito. Ele não sabia que viria Jesus Cristo. Ele sabia que viria um Salvador. Aqueles que creram em Jesus enquanto estava presente foram salvos. De Zaqueu, né? E outros tantos, né? E nós hoje que cremos em Jesus porque ele veio. Então a salvação nunca foi de outra forma, nunca será de outra forma, sempre foi pela fé na obra da cruz. Mesmo sem saber que aconteceria uma cruz no passado, mas sabia que viria alguém para salvar, porque Deus havia prometido
que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E a salvação foi nessa crença de que esse ser viria. E esse ser é Jesus Cristo. E agora só tem um pequeno detalhe que, assim, viu, gostaria de acrescentar aqui. Uma coisa que Jesus não abre mão é que essa confissão seja pública. Porque se você se envergonhar de Jesus, ele também vai envergonhar você diante dos anjos. Então, assim, está surgindo muito no nosso meio crentes não batizados. Eu sou crente, mas não sou batizado. Não, isso você não é crente. O crente, ele quer ser batizado. Ah, mas lá diz que quem crê e for batizado, mas quem não crê, será que não vai? Mas eu creio. Você crê, você tem tempo de se batizar e você não se batiza. E a gente ouve muito assim, não estou preparado. Não estou preparado. Sobretudo adolescentes, inclusive mães que estão me escutando, viu? Você que fica instigando a sua filha a aproveitar mais a juventude, ao seu filho aproveitar mais a juventude, para depois assumir um compromisso com Cristo, você já está no inferno. Porque a Bíblia diz isso. A minha mensagem não é para você, não. Porque você já é uma pagã, você já é um pagão. Você já está condenado ao inferno, ao mármore do inferno. Mas não condene seu filho, não. Converta-se a Jesus Cristo, seja um evangelista do seu filho e diga a ele: meu filho, já chegou na hora. Jesus não precisava fazer bar mitzvah, não, ele é Deus, mas ele foi aos 12 anos do tempo para poder professar publicamente o credo dele em Deus. Então, se Jesus fez isso, porque eu estou vendo muito aí mães empurrando filhas para a prostituição, e ainda dizendo: crentes dentro da igreja, porque eu guardei tudo, fui bem composta, não sei o quê. No final, casei com aquele traste. Assim não é? Agora elas querem que as filhas aproveitem, se deleitem, como se tivessem de Sodoma e Gomorra. É isso mesmo que vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz: pais contra os filhos. Isso aí. Então você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que está impedindo seu filho de professar publicamente, por meio do batismo público, a fé em Jesus Cristo, cuidado. Guarde esse debate de hoje, viu? Guarde esse debate de hoje. Só Jesus Cristo salva. Uma coisa estranha, Gila, é essa conversa de que não estou preparado. Peraí. A coisa mais importante que a gente poderia fazer é aceitar a Jesus, que seria o mais complexo. O batismo é só obediência a uma ordem do Senhor Jesus Cristo. E eu sei de pessoas que realmente já estão há anos na igreja e ficam nessa conversa. Não, quando meu marido se converter, eu me batizo. Não, quando eu estiver preparado, me batismo. Se o mais importante, que é crer em Jesus, já aconteceu, se é que de fato aconteceu, aí agora a gente põe em análise, da pessoa batizar é um pulo. Na verdade, quando a pessoa fala não está preparado, significa que possivelmente ela não teve verdadeiramente um compromisso. E assim, o não estar preparado denota que ela está vivendo talvez uma vida em pecado e não quer abrir mão dele. Está vivendo uma vida que não agrada a Deus em muitos sentidos e também não quer abrir mão. E aí fala, não está preparado como um álibi, né? Uma desculpa para não assumir de fato um compromisso. Ou professar. Perigosa, porque assim, quando a pessoa tem uma experiência com Jesus, é inevitável, não precisa ninguém falar. Brota no coração dele o desejo de ser batizado. A gente vê lá a história de Filipe e Eunuco, que foi evangelizado por Filipe, e ele olhou assim e falou assim: tem água ali, o que é que impede que eu seja batizado? Filipe não falou de batismo para ele. Filipe só compartilhou o evangelho, compartilhou o que Jesus fez, a forma que as coisas aconteciam, compartilhou do batismo que acontecia com os discípulos, compartilhou, mas não falou assim: você tem que batizar, você precisa, não disse nenhuma hora. Mas ele entendeu a mensagem, e ao ver, talvez de repente era um deserto, viu um oásis ali de água, viu uma cacimba de água lá no deserto, falou assim: tem água ali. Mas aqui era muita água, que eles desceram as águas. O que é que impede que eu seja batizado? Ele falou assim: nada, se crês de todo o seu coração. Aí desceram e o batizou, e depois ele seguiu o caminho e Filipe foi arrebatado para outro canto. Então assim, brota o desejo. Eu me lembro da minha conversão, e assim que eu me converti, eu comecei a me programar já para o batismo. No mesmo ano da minha conversão, foi o mesmo que eu... E foi, eu diria assim, no mesmo semestre. Foi no segundo semestre de 84, a minha decisão. No final do semestre eu estava sendo batizado. Então assim, é algo
natural e é assim que tem que ser. Eu fico assim, realmente na dúvida quando alguém fala assim, não estou preparado ainda. Não é salvo ainda. Não está preparado ou não teve realmente uma experiência de conversão. Essa é a questão. E é por essa razão que eu não abro mão de ser credo batista. Eu não tenho problema com aspersão, não tenho problema nenhum com aspersão, nem com fusão, não tem problema. Eu acho que foi uma forma... Não briga não. Não brigo por isso não. Mas a pessoa tem que crer com tua boca, confessar do jeito que a gente leu. Se com tua boca confessar, como é que o bebê vai confessar com a boca? Tem como. Agora, Gila, hoje está fazendo 41 anos que eu me converti. 5 de fevereiro de 84. Maravilha. E 12 de agosto somos do mesmo ano, 41 anos de batizado. É bem isso. Pastor Jean, mas assim, tem como... Existem provas que a gente pode apresentar que somos salvos? Tem alguma coisa assim que a gente possa falar assim, aqui é o certificado? Tem. Se você... quem não é salvo, geralmente quando é confrontado por um pecado, ele vai dizer, eu era muito nova naquela época. Eu fui com o cara, os meninos foram, eu peguei e fui também. Como advogado criminalista, eu já vi o que acontece muitas vezes. A gente pergunta pro cara, e aí, você fez ou não fez? Aí o advogado fala, fiz, porque a gente tem uma linha de defesa. Se ele fala, não fez não, doutor. Então, não fui. Mas em relação à salvação, quando você lança em face de alguém um pecado, a pessoa vai dar um monte de desculpa, e diz, mas fulano também é assim, não sei o que. Já o salvo, não. O salvo em Cristo Jesus, ele vai te dizer, de fato, eu estou errado. Eu pequei. Porque isso evidencia a presença do Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele diz assim, eu estou errado. Porque às vezes você erra. Você está falando da capacidade de arrependimento. A capacidade de arrependimento e de confessar que errou. Professar, inclusive, que errou. O não salvo, ele sempre vai dar desculpas. Mas isso aconteceu. E aí eu fico com medo, viu, pastor Marcelo? Tem um pastor nosso, aquele que era secretário executivo da CBN, que veio, ele deu uma palestra interessante, ele falou assim, o pastor tem que converter antes de ser pastor. Porque depois que vira pastor, não converte nunca mais. Aí eu achei bacana aquilo ali, porque realmente, às vezes você confronta umas pessoas, a pessoa bota a culpa de todo mundo, mas ele não diz, eu estou errado. Aqui já teve pessoas aqui, até líderes aqui na cidade, que foi pego em adultério, mas disse para a igreja... Eu já vi um caso aqui que o cara botou a desculpa na operação de próstata que ele fez. Não, é porque eu fiz a operação de próstata e quando a gente faz a operação de próstata, dependendo da situação, a libido aumenta. Uma coisa totalmente ao contrário do que na verdade é. E parte da igreja aceitou isso. Gente, é mesmo, pastor. A capacidade de dizer, eu errei, você evidencia ali o caso de Davi, né? Pequei contra ti somente pequei. Ontem, inclusive, eu dava até um exemplo aqui de quando uma pessoa se separa, né? Normalmente a pessoa vai contar todos os defeitos do outro, né? E aí eu perguntei assim, e essa pessoa não tem defeito, não? Porque, assim, só o outro que errou. Geralmente você vê isso, só o outro que errou, ela não tem culpa nenhuma. A gente entende que um, às vezes, pode ter mais culpa que o outro, né? Mas acho que numa relação, acho que todos os dois erraram, enfim. Agora, pastor Marcelo, o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo também como prova, né? O selo, né? Sim, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Isso, mas que confirma com o nosso espírito. Testifica. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo é uma outra pessoa que pode testificar no nosso coração isso. É uma mudança de vida, o pastor Jean já falou aí, e o Espírito Santo que vai, agora essa é uma experiência individual, íntima, né? Íntima, de foro íntimo mesmo, que o outro não pode falar nada, mas o outro não pode negar a mudança de vida. Essa confirmação aí que o pastor Jean colocou, ela é uma confirmação íntima, mas também externa. E essa é mais íntima, né? Íntima mesmo, né? Porque só eu e Deus é que sabemos dessa realidade. Tá? Por isso é que o Espírito Santo é o selo, o penhor,
Porque é como se Deus olhasse de cima lá, ele visse, figuradamente falando, é claro, olhasse de cima lá, ele visse todos aqueles que têm o selo dele, que é o Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia fala assim, pelos frutos conhecereis. Exatamente. Né? Então, assim, eu não tenho como provar para ninguém, eu chegar assim, provar por A mais B, olha, eu vou provar para vocês que eu sou salvo. Não, isso é uma experiência individual. Só eu sei sobre a minha salvação. Exato. Agora, eu posso demonstrar para você o que essa salvação provocou. Porque a salvação, ela precisa gerar mudança na nossa vida. Com certeza. Então as pessoas precisam olhar para a gente e ver assim, ele está diferente. Está diferente. Outra coisa também, Gil, é que eu penso também é o seguinte, que tem um texto que vai falar, agora não fugiu da minha memória, que não é muito boa para isso, mas tem um texto que fala assim que nós nos envergonhamos do nosso passado antes de Cristo. Como é que era a nossa vida? Eu acho assim, se a gente não tem vergonha da forma como a gente vivia antes de Cristo, esse meu novo nascimento precisa ser questionado. Ou então, se eu não sei como é que eu era, ou se não há diferença entre antes de eu receber a Jesus como meu Salvador e depois de eu receber Jesus como meu Salvador, porque eu acho que Jesus, ele é uma experiência, um encontro que marca a sua vida, e você sabe que antes e depois de Cristo, antes é diferente. Tem um detalhe, Celo, que é o seguinte, às vezes a pessoa quer externalizar algo que não é externalizado ou externalizável. Por exemplo, às vezes eu tento vestir uma roupa religiosa de usos, de costume, para mostrar e a questão é muito mais profunda do que isso. Muito então, assim, é mais de um caráter transformado, de um estilo de vida transformado, que muitas vezes pode nem se adequar a essas fórmulas religiosas que às vezes nós nos acostumamos a ver. Ou seja, às vezes fulano começou a vestir diferente, a roupa dele é assim, e às vezes a roupa não diz tudo. Às vezes a roupa é só uma forma de tentar mostrar algo que pode ser que nem aconteceu. Muito bem. Ô pastor Jean, para a gente fechar aqui, a gente sabe e viu nos escritos que muitas pessoas faziam perguntas para testar Jesus. Na verdade, o cara não queria saber a resposta, ele só queria colocar Jesus numa armadilha, no caso de alguns fariseus, mestres da lei. Mas um dia um cara fez uma pergunta para Jesus, um mestre da lei, e ele perguntou qual era o mais importante dos mandamentos, né? E aí Jesus respondeu para ele, e no final Jesus diz assim: você não está longe do reino de Deus. Como é que é isso, pastor Jean? Tem pessoas que estão próxima ou se aproximando. A salvação tem isso também, de Deus vir trabalhando a pessoa, e dali a pessoa vem conhecimento, enfim, como é que é? Tem pessoas que estão mais próximas do reino de Deus do que outros. Por exemplo, é mais fácil, do ponto de vista teológico, você pregar o evangelho para um muçulmano do que para um hindu. Porque eles têm como uma visão monoteísta, como nós. Eles já creem em Jesus como um profeta. Eles boas coisas, eles não querem como Salvador. Já o hindu não. O hindu vai olhar para Jesus como um avatar no meio de milhões. Então os hindus estão mais longe, estão mais distantes. O budista está mais distante ainda. Vai ver Jesus como um ser iluminado. Mas como ele não acredita em Deus, o budismo não tem um Deus consciente, relacional, temos apenas o universo, é mais distante ainda. Então eu diria assim que, por exemplo, o budista está, só esses textos, que eu poderia dar outros exemplos, está mais distante de conhecer a verdade. O hindu está mais distante, mas ele já crê em Deus, ele já crê que existem deuses, né? Sendo 3 os principais. Olha, já é um indicador bacana, né? Que é Brahma, Vishnu e a outra qual é? Esqueci agora. Esqueci. O muçulmano é mais perto ainda, porque ele é monoteísta. Então tem pessoas que são mais próximas. É mais fácil você evangelizar. Veja só, como foi que o protestantismo chegou nas Américas e chegou na América Latina? Na esteira do catolicismo. É mais fácil você evangelizar uma pessoa que é romana do que evangelizar, por exemplo, uma tribo africana
que é animista. Porque o romano já tem a mesma Bíblia, os mesmos princípios. A gente dá uma enxugadinha ali, ele teve a necessidade de entregar a vida para Jesus. Então há pessoas que estão mais próximas realmente. Muito bem. Gente, quero agradecer aos nossos debatedores. Obrigado ao pastor Jair Alves, também ao pastor Jean Ricardo, ao pastor Marcelo Andrade. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência, a Melodia, o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, você da frequência 87,9 FM. Chegando o nosso amigo Léo Pereira com o Rádio Chofé. E o nosso debate fica assim. Amanhã, quinta-feira, 6 de fevereiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.